E o Mengão queridão vai ao mercado em busca de reforços na janela do meio do ano para reforçar também a lateral esquerda e lateral direita. Dois nomes que já estão sendo especulados no mais querido Brasil e pode pintar no Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, inclusive a torcida do Flamengo já vem aí, né, bastante entusiasta com a chegada de Gonzalo Montiel. Vou falar para vocês, explicar sobre a situação de Gonzalo Montiel no Mengão queridão, que é o que tudo indica, pode sim vingar e chegar para reforçar o mais querido do Brasil. O Palmeiras pede desculpas ao técnico Tite, liga para a diretoria do Flamengo, pedindo desculpas pelo ocorrido que aconteceu lá no Allianz Parque, né? O Tite aí que foi receber uma cusparada no jogo entre Flamengo e Palmeiras no último domingo. Vou falar sobre isso, vamos falar sobre Matheus Gonçalves. 3 equipes procuraram o Flamengo querendo o Matheus Gonçalves por empréstimo. O Flamengo já tomou a decisão, o Flamengo já projeta o futuro de Matheus Gonçalves. Eu vou trazer todos os detalhes para você, situação envolvendo o próximo jogo do Flamengo, que já é amanhã, nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando aqui sobre a situação ocorrida, né? Desagradável que aconteceu no Allianz Parque domingo, no jogo entre Flamengo e Palmeiras. O Tite acabou, né, levando ali uma cusparada. Inclusive na entrevista coletiva ele até falou o seguinte: a minha atividade como técnico sei que é bastante exposta e tenho de aguentar quando vem fora todas as ofensas possíveis. Iniciou o treinador, que em seguida falou o seguinte: e não é da torcida do Palmeiras, são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para você educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio. Cusparada é muito feio, disse o técnico Tite. E a informação que apuramos é que o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, ligou para o Bruno Spindel e pediu desculpas pelo ocorrido. Ele pediu desculpas, tentou também ligar para o Tite, mas não tinha conseguido ainda falar com o Tite. Pediu desculpas aí em relação à situação. Mas, cara, é inacreditável, né, o que aconteceu com o nosso treinador, nosso técnico Tite, lá em São Paulo, na partida entre Flamengo, Palmeiras e Flamengo. Infelizmente, um absurdo o que fizeram com o Tite. Por se falar em São Paulo, olha só, hein, Mateuzinho está aí, né, na corda bamba com a torcida do Corinthians, posso falar assim. Mateuzinho vem sendo muito criticado por boa parte da torcida do Corinthians, principalmente após a partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Acabou perdendo lá, o Bragantino venceu, inclusive assumiu a liderança do Brasileirão. E nas redes sociais, os torcedores corintianos perderam a paciência com o lateral direito e as críticas ficaram intensas. Os torcedores do Flamengo, é claro, ficam sempre atenados nessa situação nas redes sociais, né? E foi lá conferir o que estava acontecendo. Olha só o que um torcedor do Corinthians falou: esse Mateuzinho é um dos piores jogadores que vi recentemente no Corinthians. Que cara horrível, incapaz de dominar uma bola. Posicionamento todo errado, disse o torcedor. Outro falou o seguinte: parabéns, o Corinthians paga 50 milhões na dupla Mateuzinho e Pedro Raul e culpa o Cássio. O Augusto montou um time ruim, pontuou o torcedor. Mais um escreveu o seguinte: Mateuzinho comprovou que Fagner tem que ser titular. Infelizmente, esse craque que veio do Flamengo não consegue levantar uma bola na área. Todas vêm por baixo, porque ele não sabe chutar. Os torcedores do Corinthians estão aí pé da vida com o Mateuzinho. Lembrando que o Corinthians vai pagar ao Flamengo um total de 21 milhões de reais, né? Por 60% dos direitos econômicos de Mateuzinho. Mateuzinho fez de tudo. O Flamengo até chegou a acertar com o Botafogo, mas o Mateuzinho não aceitou. O negócio dele é ir para o Corinthians, ele foi para o Corinthians e agora a torcida está lá pé da vida com Mateuzinho. Bom,
Mudando de assunto, vamos falar sobre Libertadores da América. Amanhã tem Mengão Queridão, amanhã tem Flamengo. Eu já trouxe aqui para vocês no último vídeo sobre a preparação do Flamengo, a programação do Flamengo para chegar até em La Paz, né? Cidade onde acontece o jogo entre Flamengo e Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo viaja hoje, nessa terça-feira, para Santa Cruz de la Serra, que fica a 400 metros da altura do nível do mar. E somente na quarta-feira, amanhã, é que segue viagem para La Paz. Flamengo e Bolívar, vamos em busca dessa vitória e seguir aí, né, sonhando pelo título da Libertadores, o tetra da Liberta para o mais querido Brasil. Everton Cebolinha está confirmado fora desse jogo, como eu já tinha noticiado aqui para vocês. Everton Cebolinha ainda segue se recuperando, ainda não se recuperou. Eu já tinha falado sobre isso desde o início da lesão de Everton Cebolinha. Todo mundo falando, uma semana Everton Cebolinha já está recuperado. Não está recuperado. No mínimo, vou falar para vocês, de 2 semanas, já 2 semanas e meia, Everton Cebolinha recuperado. O que eu falei desde a semana passada. Contra o Botafogo, Everton Cebolinha ainda não vai estar à disposição. E essa é a informação que apuramos. Everton Cebolinha também deve ser desfalque no clássico de domingo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Matheus Gonçalves, meus amigos. Matheus Gonçalves vem aí sendo cobiçado por várias equipes do futebol brasileiro. 3 equipes do futebol brasileiro da Série B do Brasileirão procurou o Flamengo. Todas as equipes com o mesmo objetivo: Matheus Gonçalves por empréstimo. E o Flamengo tomou a decisão. O Flamengo vem projetando o futuro de Matheus Gonçalves. Vale ressaltar que recentemente, né, se não me sai da memória, eu acho que foi o Chelsea, chegou a monitorar o espaço de Matheus Gonçalves. O Chelsea, isso mesmo, o Chelsea chegou a monitorar o espaço de Matheus Gonçalves. E o Flamengo tomou a decisão. O Flamengo não gostou realmente, né, da forma que os clubes chegaram tentando a contratação de Matheus Gonçalves por empréstimo. A intenção da diretoria rubro-negra não é essa, negociar Matheus Gonçalves por empréstimo. E sim, caso realmente negocie Matheus Gonçalves, a intenção da diretoria é levantar uma boa grana com Matheus Gonçalves. Existe a possibilidade de o Flamengo vender um jogador da joia, considerado joia das categorias de base, como Matheus Gonçalves, Lohan, Vitor Hugo, vender um desses atletas para pegar uma boa grana, fazer um caixa e na janela do meio do ano o Flamengo ir com tudo em busca de reforços para o time principal. Sendo assim, o Flamengo não topou negociar Matheus Gonçalves por empréstimo para as equipes da Série B que não tiveram nomes revelados. Mas o Flamengo foi procurado, mas o Flamengo recusou negociar Matheus Gonçalves neste modo. O Flamengo já vem preparando o futuro de Matheus Gonçalves para uma venda em definitivo. Essa é a ideia da diretoria, segundo as informações que a nossa equipe apurou. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre reforços no Mengão Queridão. O nome de Gonzalo Montiel ganha força internamente dentro do Flamengo, principalmente após o noticiário sobre a situação envolvendo Gonzalo Montiel no Sevilha da Espanha. O Sevilha não vai contar com Gonzalo Montiel e topa negociar o jogador por empréstimo. E o Flamengo é um grande interessado na contratação do lateral direito, Gonzalo Montiel, argentino, com passagens pelo River Plate da Argentina, 27 anos, pertence ao Sevilha da Espanha, mas está emprestado ao Nottingham Forest da Inglaterra. Contrato de empréstimo com os ingleses vai até o meio do ano. Contrato dele com o Sevilha vai até o meio do ano de 2026. Ou seja, acabou o contrato dele lá com os ingleses, vai retornar ao Sevilha. O Sevilha não está nos planos do clube espanhol para a temporada 2024-2025 e vai negociar o jogador novamente a uma outra equipe por empréstimo. O Sevilha é o seguinte, topa negociar o Gonzalo Montiel, mas o clube que tiver interessado vai ter que arcar com o salário integral de Gonzalo Montiel. A informação que temos é que o Flamengo até topa comprar Gonzalo Montiel
de 8 a 9 milhões de euros, o Flamengo está disposto a desembolsar essas cifras para comprar o Gonzalo Montiel, algo em torno de 48 milhões de reais. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você tentaria essa contratação? Você buscaria realmente tentar viabilizar o negócio com Gonzalo Montiel para reforçar o mais querido Brasil nesse meio de ano, já agora na janela do meio do ano? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, se falando sobre lateral, o Flamengo também vai reforçar a lateral esquerda. O Flamengo hoje tem Matias Vinha e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, que foi convocado agora na última data FIFA pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira e não está descartada novamente sua convocação para a Copa América. Se falando sobre Matias Vinha, o jogador é convocado sempre, é jogador de carteirinha assinada lá na seleção uruguaia. Sendo assim, o Flamengo vai precisar de um jogador para a posição. Um nome que surgiu nos noticiários nessa última segunda-feira foi o nome de Juan Hernandes, lateral esquerdo de 18 anos, colombiano, que atua no Milionários da Colômbia, inclusive jogou contra o Flamengo na estreia da Libertadores. O Flamengo já vinha tendo interesse nesse jogador desde o Sul-Americano Sub-17 e agora voltou novamente à tona o desejo de poder contar com esse jogador. 18 anos. Jogador que chegaria ainda para reforçar a base, né? Sub-20 do Flamengo. Mas o Flamengo tem outros nomes na mira. Não é só esse garoto. O Flamengo tem outros nomes na mira. Como, por exemplo, Alexandre da Juventus da Itália. É outro nome que está no radar do Flamengo. Vale ressaltar que Alexandre tem contrato com a Juventus até agora no meio do ano. Assim como também Danilo, né? Que é lateral direito, que também está no radar do Flamengo. Então vamos ver o que deve acontecer, hein? O Flamengo tem outros nomes sendo monitorados. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Mas eu vou falar para vocês, a contratação de Gonzalo Montiel seria uma baita contratação. Já Alexandre da Juventus, da Itália, para a lateral esquerda, seria um bom nome, né? Até porque a gente já temos o Ayrton Lucas e já temos o Matias Vinha. Então o Flamengo não vai fazer uma contratação bombástica para essa posição. Então eu acredito que seria um bom nome. Vale destacar que Alexandre tem contrato se encerrando agora, no meio do ano. Então chegaria totalmente de graça. Eu acho que o Flamengo vai fazer uma aposta no Alexandre. O Flamengo já teve interesse no jogador desde a última janela. E eu tenho certeza que o nome do jogador está na mesa e vai com tudo nessa janela de transferência. O que vocês acham? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mais um de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Nosso Mengão queridão, hein? Foco total. Amanhã tem Libertadores. É, Mengão queridão, na Libertadores 2024. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.